E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero fazer essa reflexão com esse título, desse vídeo. Não se muda o campo, fica, e luta. Vamos refletir um pouco sobre a parábola do joio, e do trigo. Está em Mateus, 13, do versículo 24 a 30, e depois tem a explicação, da parábola do joio, que está do versículo 36 ao versículo 43. Vamos fazer aqui essa reflexão juntos, para a gente ver essa mensagem tão importante para mim e para você e para toda a igreja, para todo esse povo de Deus que procura se alimentar com a palavra de Deus. Aqui diz assim: Jesus apresentou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que, ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixe para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Essa é a primeira parte da parábola do joio e do trigo. Depois vem a explicação de Jesus Cristo. Interessante que o texto diz assim, que alguém semeou boa semente no seu campo, e enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo. Quer dizer que o inimigo aproveitou ali, quando todos dormiam, e semeou o joio no meio do trigo. E foi-se embora. Os servos dizem: mas você não plantou boa semente no seu campo? Por que então está crescendo também o joio, E o Senhor respondeu para eles, foi algum inimigo. Foi algum inimigo. E eles continuam, ele diz: mas querem que a gente vá retirar, arrancar esse joio? E o Senhor diz: não, deixai crescer um e outro, porque se você for querer arrancar o joio, pode ser que você também destrua, arranca aí também o trigo. Deixai crescer um e outro. No momento da colheita, o Senhor é quem vai fazer isso. É interessante que essa lição que Deus nos dá, com essa palavra, deixa crescer um e outro. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente deteste, por mais que a gente se escandalize com a presença do joio entre o trigo, por mais que a gente humanamente fique escandalizado, mas o Senhor Deus nos ensina assim: deixar crescer um e outro. Por que que o Senhor não permitiu que os servos fossem arrancar esse joio? Porque o Senhor sabe que os servos não sabem onde está exatamente esse joio. Não sabe. Muitas vezes está dentro de nós mesmos. Então é difícil arrancar esse joio. É tão medonho esse joio que ele é difícil de ser arrancado. Não é simples assim. Todo homem que quis arrancar esse joio para colocar uma sociedade, uma comunidade perfeita, de pessoas iguais, perfeitamente, santinhas, ou de certo modo, aquelas pessoas iguais, conforme o nosso pensamento humano. Quem procurou fazer isso, criar essa metodologia para colocar pessoas iguais em uma sociedade, fracassou, Isso aí fracassa. Então por isso que o Senhor disse, deixa crescer um e outro, porque vocês não vão saber separar, Colocar aí, imaginem uma cidade, fundar uma cidade só com pessoas da mesma fé, pessoas que a gente considera santas,
Eu penso que em pouco tempo já começaria a aparecer ali, né, algo errado, né? Um adultério, um roubo, né, uma morte, porque a gente não vai saber arrancar, né, esse joio completamente. Só Deus no final. É isso que quer dizer, né? Só Deus no final vai arrancar, né, separar o joio, né, do trigo. Mas humanamente nós aqui não sabemos separar. Todos que tentaram separar não tiveram, né, bom sucesso. Não tiveram sucesso, porque não é simples assim, né? De dizer, não, vamos formar uma sociedade perfeita, uma sociedade que reza o texto todo dia, uma sociedade que louva a Deus. Humanamente aqui, isso é impossível, né? Só no final dos tempos, né, que isso vai acontecer. Veja a explicação, né, dessa parábola que Jesus deu, a partir do versículo 36, né? Vai dizer assim: então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Veja, no fim dos tempos, né, o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino a causa do pecado, né? E os que praticam o mal. Então, só no fim dos tempos que isso vai acontecer. E aqui, meus irmãos, eu vejo uma coisa bem interessante nessa leitura, é que, né, Deus não abandonou o seu campo. Veja, a gente começou lendo que o reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Ou seja, Jesus vai dizer, né, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele veio semear a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, o inimigo veio, né, e semeou também, né, o joio. Mas veja, né, ele não fala aqui que Deus abandonou o campo e foi plantar em outro campo, né? Deixou aquele campo que estava ali contaminado com o joio, né, e simplesmente virou as costas e abandonou aquelas boas sementes. Que ele vai dizer que a boa semente são os que pertencem ao reino. Veja, né, ele não abandonou a boa semente que ele lançou nesse campo. Embora o campo agora também esteja, né, plantado o joio. Então, meus irmãos, é dessa forma que eu vejo, né? Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo veio, semeou a boa semente, enviou a sua igreja, e hoje a gente vê infestado no mundo, né, o joio, crescendo junto com o trigo. E o interessante é que os servos vão dizer, né, quereis que a gente vá arrancar o joio? E Jesus diz, né, não, deixai crescer um e outro, porque vocês não vão saber separar, né? Ou seja, é como se ele dissesse isso: vocês vão destruir também, né, o trigo, e eu não quero que vocês façam isso. É preferível, né, que cresça juntos, deixar crescer um e outro. Então é por isso, meus irmãos, que a gente vê na sociedade essa diferença, né, de pessoas boas e pessoas más, né? De pessoas, né, que semeiam na boa semente do evangelho genuíno, e das pessoas falsas, dos falsos profetas. E eu fico imaginando aqui como Deus, né, ele é misericordioso e paciente conosco, né, de não ter abandonado esse campo, né? Porque se fosse uma pessoa humana, uma pessoa que não tivesse misericórdia, dizia, não, eu vou abandonar esse campo que está infestado de joio, que contaminou o trigo, e eu vou só queimar esse campo, né, e refazer tudo de novo. Mas veja, né, ele vai dizer não. Ele vai dizer, no fim dos tempos, o Filho do Homem vai enviar seus anjos que retirarão do seu reino toda causa de pecado. É isso que nos conforta. No fim dos tempos, o Filho do Homem vai enviar seus anjos que vai tirar toda causa de pecado. Vai tirar o joio,
jogar no fogo e tirar toda causa de pecado. Então é isso que nos conforta. Então a gente entende que essa luta, né, esse convívio do trigo e do joio vai permanecer até o fim, né? A gente gostando ou não, a gente vai estar sempre vendo, né, escândalos dentro da própria igreja, entre, né, os próprios irmãos, e aí por diante. Então, meus irmãos, para mim essa mensagem que fica: não abandonar o campo, né? Embora a gente veja, né, o joio crescendo junto com o trigo, mas nós não temos capacidade de eliminar o joio, né? Nós não temos essa capacidade e nem temos essa, né, autoridade. O próprio Cristo disse: deixar crescer um e outro. O joio, a gente pode entender que ele está aí no mundo para testar a nossa fidelidade, né, a Deus. Nós precisamos ser fiel a Deus, mesmo entre esse joio que a gente vê no mundo, né? Até dentro da própria igreja. A gente precisa manifestar a nossa fé. Tem até uma passagem do Evangelho que diz assim, né? Se vocês se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei de vocês diante do meu Pai que está no céu. Então é esse o meu papel e é esse o seu papel, né? De não se envergonhar de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo nesse mundo repleto de joios, né? Até dentro da própria igreja. Beleza, meus irmãos? Então é essa mensagem que eu deixo nesse vídeo, para que eu e você possa permanecer firme, né, até o final, né? Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda no canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.